Uma alegria estar aqui com vocês essa noite para falar da palavra de Deus. Eu quero ler com os irmãos um versículo que está em João 14, versículo 6. João 14, versículo 6 fala assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Vamos orar, entregar essa noite a Deus, né? Já foi entregue, mas vou orar também. Pai querido, te agradeço, Senhor, pela tua maravilhosa palavra, Senhor Deus. Já ouvimos de ti durante essa noite, Senhor, nos louvores, Pai. Já temos sentido a tua presença aqui nesse culto, Senhor. Senhor, obrigada pela tua presença, Pai. Nós que somos tão falhos, tão errados, como já foi falado aqui pela Vitória também, Senhor. E tu vem e se faz presente nas nossas vidas, no nosso coração, nas nossas mentes, Pai. Tu vem e nos corrige, tu conduz o nosso caminho, Senhor Deus. Senhor, tu vem e transforma as nossas vidas, Pai, sem nós nem merecermos, Senhor. Eu te agradeço por isso. Te agradeço por todas as bênçãos que já vimos essa noite, Senhor, no nosso culto aqui, Senhor. Que seja para a louvor e adoração ao teu nome, Pai. E te peço também, Senhor, que tu venha falar conosco agora, Senhor, através da tua palavra, Senhor Deus. Senhor, coloca, Senhor, a tua palavra nos meus lábios, Pai, que eu possa ser usada por ti como um canal, Senhor Deus. Que possamos aprender de ti nessa noite, Senhor Deus. Muito obrigada por tudo que tu tens feito a cada dia. Amém. Então, nesse versículo tão pequenininho, né, que parece ser tão simples, ele é extremamente importante. Ele é um versículo que fala muito do amor de Jesus, daquilo que ele significa para nós. Então, Jesus fala ali para seus discípulos: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele fala isso num momento que os discípulos estão um pouco angustiados, estão preocupados, estão tristes, porque Jesus já vinha falando com eles que ele iria partir, que ele iria embora, eles não estão entendendo muito o que está acontecendo. Ele fala que para onde ele vai eles não podem ir, e eles estão confusos, eles não estão entendendo bem o que vai acontecer. Então, é um momento de despedida, na verdade. Jesus já tinha lavado os pés dos discípulos, já tinha talvez feito a ceia aqui nesse momento, e ele começa a falar sobre muitas coisas novas que os discípulos não estavam entendendo. E nesse momento ele fala que os discípulos eles não vão poder ir para onde ele vai naquele momento, mas que um dia eles irão. E que eles sabem o caminho, eles sabem para onde ele iria, fala ali no 4, e que eles conhecem o caminho. E aí Tomé fala: nós não sabemos para onde vais e como poderemos saber o caminho. Então Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, nesse momento de tristeza, né, de aflição, ele traz palavras de esperança para os discípulos e para nós. E esse versículo, né, isso tudo que ele fala, tem um significado profundo e uma ideia central da fé cristã, que Cristo é o único caminho que leva a Deus. Só Ele nos conduz ao Pai, só Ele nos conduz a Deus. Então, a relação com Deus, ela só é alcançada por meio da fé em Jesus. E não por meios próprios do indivíduo, esforços, né, esforços pessoais, batalhas, né, pessoais, alguma forma que o ser humano encontre de chegar a Deus. Ele não vai lograr êxito nisso. E nenhum tipo de religiosidade vai levar o ser humano a Deus. O único meio de se chegar a Deus é através da fé em Cristo e naquilo que ele fez para nos salvar. Então, Cristo é o único caminho que leva a Deus, o único meio de salvação. E ele também é a própria verdade. Cristo veio, falou toda a verdade com relação à nossa vida, com relação às coisas eternas, com relação às coisas terrenas. Ele falou a verdade. E ele mesmo é a verdade revelada e a fonte da vida eterna. Então dá para ver quanto que esse versículo é tremendo, o quanto que ele fala nos nossos corações. Quero falar hoje especificamente com relação ao caminho. Como o irmão falou, nós temos um companheiro no nosso caminho. E esse caminho é extremamente importante, porque o nosso caminhar aqui vai nos conduzir para uma vida eterna, de bênção, ou para a perdição eterna. Então, nós temos que ter cuidado com o nosso caminho. Então, Cristo é o caminho que leva a Deus, a salvação, a vida eterna.
Quero ler com os irmãos Salmo 25. Por coincidência, é o versículo que eu li na semana passada na abertura do culto. Salmo 25, 4 e o 5. Fala assim: Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. Então aqui, o salmista faz uma oração e ele pede para Deus: faz-me entender os teus caminhos. Guia-me, ensina-me as tuas veredas. Veredas, eu procurei o dicionário, quer dizer um caminho estreito ou uma direção. Então, ensina-me a tua direção. Ensina-me nesse caminho estreito. Guia-me na tua verdade. Ensina-me, pois és o Deus da minha salvação e por ti estou esperando. Então, o salmista faz uma oração pedindo para que o próprio Deus ensine qual é esse caminho que deve seguir. Assim também é na nossa vida. Nós não sabemos muitas vezes que caminho seguir, que decisão tomar. Quantas vezes a gente fica em dúvida para que lado ir ou o que fazer? Nós podemos colocar diante de Deus para que Ele nos mostre qual decisão. E Ele vai mostrar, Ele vai responder. A Bíblia também fala, em Salmo 119, que a lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, a palavra, a Bíblia que nós temos tão facilmente na nossa mão, ela é uma luz para o nosso caminho, ela vai nos direcionar. Então, Deus pode falar conosco de várias formas, através da sua palavra, através de um irmão, através de sonhos, a voz audível de Deus no nosso ouvir, na nossa mente. E a Bíblia mesmo, ela tem uma série de versículos que nos ensinam como viver o nosso dia a dia. Podemos lembrar de vários, assim, como seguir o nosso caminho. A Bíblia fala em algum versículo: quando depender de vós, tende paz com os homens, não se deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem, amai os vossos inimigos, não mentais uns aos outros, e aí tem várias e várias coisas. Todas essas palavras, a grande maioria desses conselhos, digamos assim, fala diretamente do nosso coração. Aquilo que a gente tem aqui dentro. Não é o exterior que Cristo está preocupado. Seguir a hospitalidade, sendo compassivos, misericordiosos. Então, Deus nos leva a um caminho de misericórdia, de bondade, de amor. E é isso que Ele quer de nós. E é isso que Ele mostra na sua palavra. Tem também um versículo que eu quero ler que está em Isaías. Podem abrir se quiser. Isaías 48, 17 e 18. 48, 17 e 18. Fala assim, Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e que te guia pelo caminho em que deves andar. Se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Olha só que interessante, que bonito também. Deus fala que Ele nos ensina o que é útil, então o que é proveitoso, o que é bom, o que é útil para a nossa vida. E nos guia pelo caminho que nós devemos andar. Então, Cristo não é só o caminho, Ele nos guia no nosso caminho. E Ele fala assim: se tivesses dado ouvido aos meus mandamentos, então a tua paz seria como um rio. Pensa um rio gigante, assim, um rio grande, né? E a nossa paz é como esse rio, porque obedecemos a Deus, porque seguimos a sua palavra. E a tua justiça como as ondas do mar. A justiça que vem sobre nós, a justiça que é de Deus. Então, através da obediência à palavra de Deus, através da obediência a seguir aquilo que Deus quer para nos guiar no nosso caminho, nós entendemos o que é a verdadeira paz. Nós alcançamos essa paz. E nós temos uma vida com um propósito, uma vida guiada por Deus, que nos leva a direções corretas. Vocês já perceberam? Às vezes a gente vê no jornal uma pessoa que é culpada de algum crime e fazem uma entrevista ou falam de alguma forma e a gente vê na cara da pessoa que ela está mentindo, que ela está enganando.
Não é fácil de ver isso, né? Então, a gente pensa muitas vezes que pode enganar as pessoas ou enganar Deus, né, com mentiras, sendo que Deus conhece o coração. E o que Ele quer transformar é o nosso coração. Ele conhece toda a verdade, Ele sabe de todas as coisas. E Ele consegue nos moldar e nos levar para ter a paz. Para, diante dEle, colocando o nosso caminhar diante dEle, mesmo que a gente tenha sofrimento, Ele vai nos dar essa paz. Vocês estão conseguindo me entender? Então, Ele nos leva a uma vida com um propósito definido, através da obediência a Deus. Em Salmo 37:5 fala assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então, nós temos que ter a convicção que, ao entregarmos a nossa vida a Deus, Ele está no controle das nossas vidas. Ele está no controle. Mesmo que aconteçam situações ruins, Ele está nos ajudando, nos guiando. Como foi falado aqui, pode vir noites turbulentas, noites sombrias, mas Deus está conosco. Então, eu trouxe até um exemplo pessoal, né, para falar para vocês do que é colocar as coisas na dependência de Deus. No ano de 2023, a gente passou por algumas dificuldades com os nossos filhos. Todos os dois estavam passando por umas lutas pessoais, tanto a minha filha, a Beatriz, como o Mateus. O Mateus ainda morava fora e ele estava com vários questionamentos, várias angústias. A minha filha também não sabia que caminho tomar na vida dela, para onde ir, que direção tomar. E nesse momento, eu tive que aprender a confiar em Deus, de uma forma como nunca tinha acontecido antes. Porque, sendo mãe, eu acho que a pior coisa que tem na vida de uma mãe é ver um filho sofrer. A gente prefere muito mais sofrer, né? Sofrer a dor, sofrer doença, o que quer que seja, a gente sofrer, do que ver um filho sofrendo. E naquele momento, todos os dois estavam sofrendo muito. E eu pensei realmente que eu não ia nem conseguir aguentar ver aquela dor toda, porque a dor no meu coração era muita também. E eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que dizer. Eu não podia dizer, Mateus faz tal coisa, porque eu não sabia se era certo. Mateus vai para tal direção. Não sabia qual era a direção que ele devia tomar também. Beatriz, faz isso ou faz aquilo. Eu não sabia. Então, eu aprendi muito. Começou em 2023 e a gente só foi ter a solução de tudo lá por 2024. E foi um tempo de bastante luta, de deserto, de dor, assim, para mim, para o Liba, para nossos filhos, que a gente teve que passar entregando a Deus e pedindo que Deus desse a direção, que Ele mostrasse. Porque mesmo nós, como pais, querendo o melhor para os nossos filhos, nós não conseguimos ver o futuro. Nós não sabemos o que é o correto, o que é o certo, qual que é o caminho que deve ser tomado. Porque nossa visão é limitada. Só quem sabe é Deus. E existem circunstâncias na nossa vida, como na minha, como na de vocês provavelmente também, que você fica num momento que você não sabe para onde ir. Não é uma decisão fácil. Você não sabe qual caminho vai te levar para a paz, para paz de espírito, qual o caminho que vai ser assertivo. E nesse momento tem que entregar tudo para Deus. E era interessante porque eu sentia muito forte uma direção de Deus na minha vida para eu não fazer nada, para eu só orar, para eu ficar quieta, para eu não falar, para eu não agir. E isso é muito difícil para mim também. Porque eu gosto de resolver as coisas. Eu gosto de agir. Eu não sou de ficar parada esperando em Deus. É bem difícil, é uma coisa que Deus batalha bastante comigo. Assim. Muitas coisas acontecem na minha vida que eu quero já correr para a solução, eu quero fazer, e Deus fala, não, fica quieta, não fala, não age, espera, ora. E é bem difícil isso para mim. Então, e assim, cada vez que eu falava alguma coisa, eu agia, eu achava até que eu estava agindo certo, eu só piorava as coisas. E acontecia realmente assim. O Lima até falava para mim, fica quieta, espera, faz. Ele falava, Deus falava, mas muitas vezes eu agia. E sempre dava errado, só piorava as coisas. E foi um tempo de muito aprendizado para mim. Até que Deus foi direcionando e eu sempre falava com Deus, Deus me mostra, me dá um sinal, fala comigo, o que está acontecendo? Até que teve, né, solução, tudo deu certo. Nós estamos ainda em fase de processo até com o nosso filho, mas as coisas têm melhorado muito. E nesse momento eu pude entender realmente que Deus está junto nas lutas.
Ele é o nosso companheiro no caminho. E Ele cuida de cada um de nós. Basta entregar. Às vezes essa entrega ela é difícil. Não é fácil entregar um problema a Deus, ainda mais um que você acha que você consegue resolver. Porque existem impossíveis, existem doenças. Se chega um médico, né, com um diagnóstico de uma doença que não tem cura, é fácil entregar para Deus porque você não pode fazer mais nada. Mas se você consegue fazer alguma coisa, dificilmente você vai querer entregar para Deus, você vai querer resolver. E muitas vezes Deus está falando, não, deixa comigo, sou eu que vou dar solução para isso. Então, a Bíblia nos mostra essa maravilhosa notícia, assim, essa maravilhosa coisa com relação ao Evangelho, que Jesus Cristo, ele não é somente o caminho, mas ele nos guia nesse caminho. Ele nos direciona para o lugar correto, para um caminho de paz, onde há conforto, luz, vitória. E Ele está conosco durante todo esse nosso trajeto. Então, nós somos falhos, erramos e pensamos que sabemos o que é bom para nós, o que é certo para nós, mas colocamos muitas vezes a nossa fé em risco, a nossa vida em risco, com as nossas decisões erradas. Em Provérbios 14, 12, fala assim: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Então, muitas vezes a gente julga errado. Para nós, parece que aquele caminho é certo. Parece que está tudo ok. Mas eles são caminhos de morte. E em Mateus 7, 13, também fala que é espaçoso e largo o caminho que leva à perdição, e apertado o caminho que leva à vida. Então, ali tem um versículo falando sobre isso, que apertado é o caminho que leva à vida. Mas por quê? Que apertado o caminho que leva à vida eterna e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Então, o caminho que leva à perdição, ele é largo e espaçoso, porque é um caminho que nos convém, é um caminho onde nós podemos deixar fluir todos os nossos desejos, anseios, e seguir nesse caminhar buscando os prazeres imediatos, sem compromisso com os princípios cristãos, seguindo os próprios desejos, vivendo uma vida de egoísmo, de egocentrismo, sem pensar nas consequências para o futuro terreno ou eterno. Então, esse caminho é largo porque ele é fácil. Eu fiquei pensando assim também, tudo que a gente se propõe na nossa vida, se for analisar a fundo, sempre tem algum tipo de sacrifício. Hoje em dia se fala muito de reeducação alimentar. Como eu já passei por isso, eu posso falar também. Tipo, quando você come tudo que você pensa que você quer, que você gosta, pizza, né, lasanha, e vive de hambúrguer, alguma coisa assim. Ah, não, agora eu realmente vou mudar de vida, vou começar a me cuidar. Aí, comer salada, você tem uma batata frita ou a salada aqui que a gente prefere, a batata frita. Vou seguir os nossos desejos. Qualquer alimento que você pensar que aquele que é o saudável, a gente vai preferir o mais gostoso, né, com mais gordura. Vai para a academia, não é fácil acordar cedo para ir para a academia, não é fácil para a academia à noite depois de trabalho cansado. Então, tudo na nossa vida, se a gente quer levar pelo correto, vai ser mais difícil. Não é fácil pagar todos os impostos corretos no Brasil, não é fácil seguir uma vida direita. No Brasil é mais fácil mentir em vários aspectos, é mais fácil enganar. A gente vê muitas vezes, tem tanto inocente preso e tem um monte de gente que devia estar preso que está solto, então a gente fica meio confuso mesmo. O que é certo e o que é errado? Então, esse é o caminho largo e espaçoso. Outra coisa que tem a ver com esse caminho largo e espaçoso é que, como eu falei antes, Cristo não está interessado no nosso exterior. E às vezes é muito fácil manter uma postura de ser correto exteriormente. Fazer as coisas corretamente, ir na igreja, mas às vezes o coração está cheio de amargura, de ódio, de falta de perdão. Mas você está ali, você frequenta uma igreja, você tem uma aparência de boa pessoa, de bom ser humano, mas Deus sabe que no teu coração ainda as coisas não estão bem. Então, esse caminho largo, ele é bem mais fácil. Você pode manter uma aparência, você pode até enganar os homens. Já o caminho estreito, ele é difícil, porque ele exige uma renúncia, uma disciplina, uma perseverança, uma busca por santidade, né? E como tudo na vida,
a decisão sobre qual caminho seguir levará a certas atitudes no nosso dia a dia que levarão a consequências. Então, essa decisão que leva a atitudes que levam a consequências. Essas consequências elas podem ser duradouras, que acarretam na nossa vida eterna, como podem ser passageiras. A gente pode falhar e errar aqui nessa terra. Como também essas falhas, esses erros, essa falta de disciplina pode nos levar à perdição. Então, para seguir o Evangelho, nós também temos que nos esforçar. Da mesma forma que a gente se esforça para cumprir um treinamento na academia, para conseguir se alimentar direito, nós também temos que nos esforçar para seguir a caminhada cristã. E tudo isso pode parecer muito difícil. Pode parecer difícil. Mas nós temos um ajudador, que é o próprio Deus. E Isaías 41 fala assim, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Não é lindo saber que Deus está nos ajudando nesse caminho? Que Ele vê as nossas dificuldades, que Ele sabe que nós somos falhos, mas Ele mesmo fala, não temas, eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento. Então, basta um passo nosso, nós nos direcionamos para Deus, eu quero seguir esse caminho, eu quero entender de Ti, e o próprio Deus nos ajuda. Ele mesmo nos guia, Ele nos dá força, Ele toma pela nossa mão direita e nos guia. Isso é lindo demais. E nos impede de errar. Ele transforma as nossas vidas. Então, que sorte é essa nossa que nós temos de ter um Deus assim, tão bondoso, compassivo, que nos mostra qual é a verdade, nos mostra o que fazer diante da sua palavra. Ele nos guia e Ele nos fortalece. Quero ler também com os irmãos Tiago. Tiago 4, 13 e 16. Então, aqui são versículos também bastante conhecidos nossos, né? Fala assim, ei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida é como um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória como esta é maligna. Então aqui está falando que a gente pensa que controla a nossa vida. A gente pensa que vamos comprar, vamos viajar, fazemos planos, marcamos, e não tem problema em fazer isso. Mas nós temos que ter a convicção de que só vai acontecer se for permissão de Deus. Então, na nossa vida, no nosso dia a dia, nós temos que ter essa certeza. Deus quer que nós façamos isso, Ele quer que a gente vá para tal lugar, Ele quer que a gente compre tal coisa, Ele quer que a gente faça tal coisa. É Ele que vai guiar a nossa vida em tudo. Jeremias 29, do 11 ao 13. O Senhor falando assim, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim e vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Esse é um versículo também que eu gosto muito, porque fala do amor de Deus e do plano dele para as nossas vidas. Que ele tem pensamentos de paz e de bem para a nossa vida, para todo aquele que
que se volta a Ele, que deseja andar com Ele, Ele tem esses planos. E que quando nós o invocamos e oramos, Ele responde. Então, qualquer plano, qualquer situação, toda decisão da nossa vida, nós podemos colocar diante de Deus. E Ele vai nos responder de alguma forma. Muitas vezes, pode parecer até que demora, como eu contei o caso de 2023, e aquilo ficou um bom tempo. Talvez até Deus tivesse falado, mas eu não estava ouvindo, não sei. Mas, às vezes, parece que demora. Mas, quando vem a solução, a gente entende por que passou por tudo aquilo. Por que passou por tanta luta? Qual o aprendizado que trouxe daquilo? Qual a diferença que aquela luta fez na nossa vida? Mas o importante é permanecer firme enquanto estamos na luta. Que muitas vezes não é fácil isso também. Então, mesmo que nós enfrentamos dificuldades, né, há um Deus que Ele é soberano. Ele é soberano sobre tudo. Ele controla tudo. Ele está... nada passa despercebido aos olhos dele. E nós podemos confiar que há um propósito divino em tudo aquilo que está acontecendo nas nossas vidas. E que Deus deseja o nosso bem e que nós podemos manter a esperança. Uma vez também a gente estava eu, o Liba e um amigo nosso, né? Nosso amigo, ele não conhece a Deus ainda como nós. E é interessante que ele fez um questionamento que eu acho até legal, porque eu vejo assim que o primeiro passo para a gente se chegar a Deus é começar a questionar mesmo. Deus, se tu existe, né, me mostra. Começar a conversar com Deus como um pai. Porque quando a gente é pequeno, eu me lembro dos meus filhos, quantas vezes eles perguntam o que é tal coisa, por que de tal coisa. Eles perguntam, eles têm relacionamento com a gente. Por que a gente não pode ter relacionamento com Deus? Então, a gente estava junto, eu e o Liba e esse nosso amigo, e estava acontecendo alguma coisa que a gente imaginava que ia ser de um jeito, estava sendo de outro totalmente diferente. Esse nosso amigo sabia. Aí eu comentei com o Liba assim, Liba, só vai acontecer tal coisa se for um sinal de Deus que é para as coisas serem assim, e não do jeito que a gente imaginava. Falei bem claro assim, só vai acontecer tal coisa se for um sinal de Deus. Aí o nosso amigo falou assim, para vocês, não acham que é muito cômodo para vocês, que tudo é um sinal de Deus? E eu falei, então, não é legal? Como é cômodo? Tudo é um sinal de Deus mesmo. Porque Deus mostra, eu creio que Deus está no controle da minha vida. Então, se as coisas não estão indo do jeito que é para ser, Deus está mostrando que não é daquele jeito. Que Ele vai fazer de outro e o jeito dele vai ser mais certo. Então, a palavra de Deus, ela nos dá confiança. Você mira, né, num alvo que é seguir a Deus e as circunstâncias da vida, elas não vão afetar a tua fé. Porque conforme as coisas vão acontecendo, tu vai entendendo quais são os sinais de Deus para a sua vida. O que Deus está querendo com aquilo? E você pode ter confiança que mesmo que as coisas estão parecendo erradas ou indo em outra direção, mas Deus está no controle. E realmente era um sinal, no fim as coisas deram certo da outra forma, como Deus quis que fosse. E eu até gosto, eu fiquei feliz porque o nosso amigo teve essa liberdade de falar com a gente. Por que para vocês tudo é um sinal? Porque quando você começa a perguntar, a questionar, você está a um passo de querer conhecer Deus. Porque Deus, Ele é nosso Pai. Ele responde às nossas perguntas. Ele nos ajuda. Então, nós podemos, sim, no nosso dia a dia, na nossa manhã, na nossa tarde, na nossa noite, quando surge alguma dúvida, Deus, me mostra. Fala comigo. O que eu tenho que fazer nessa situação? É para falar? É para agir? É para ficar quieto? Me mostra na tua palavra. Fala comigo através de um irmão. Fala comigo através de um sonho. Me ajuda, Deus. Me mostra o teu caminho. Como o salmista falou ali. Foi no Salmo 25, né? Faz-me saber o teu caminho. Ensina-me, Senhor, as tuas veredas. Nós podemos pedir a Deus para Ele nos ensinar a cada dia. Eu devo falar alguma coisa? Eu devo agir nesse momento? Eu devo ficar quieta? Falar com Deus como nosso Pai, como nosso amigo, como alguém que está aqui do nosso lado. Teve algum louvor que eles cantaram que também falava que Deus está conosco, né? Que Deus nos responde, que Ele nos ajuda. Então, um resumo de tudo que eu falei até agora. Jesus Cristo é o único caminho que conduz à salvação e ao relacionamento com Deus. Ele guia
o nosso caminho aqui na terra e nos leva à vida eterna. E ele nos fortalece no caminho. Ele nos direciona, ele nos dá força. O versículo que nós lemos fala também que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O próprio Jesus falou isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E em Jó 8,32, falando de verdade, João, falei Jó, né? Não, João. João 8,32 fala assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o próprio Jesus é a verdade. A palavra é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqui, os fariseus começam a perguntar para Jesus, como assim vamos ser livres se nós já nascemos livres? Somos filhos de Abraão, nunca fomos servos de ninguém, nós somos livres. Mas Jesus deixa bem claro que quem não aceita a palavra dele, quem não aceita Jesus no coração, é escravo do pecado. Então, ele deixa bem claro. E ele fala até umas palavras bem fortes, falando que eles são filhos do próprio diabo, porque eles querem satisfazer os desejos do vosso pai, que é o diabo, que foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele, quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então faz um contraponto, o que é seguir a Deus e o que é não seguir a Deus. Como eu falei antes, as pessoas que mentem ou que cometem algum crime, eles acham que aquela mentira, as pessoas vão cair, a gente vê na cara deles que eles estão mentindo. E eles acham que realmente eles conseguem convencer alguém daquela mentira. O engano do pecado é tão grande que eles acham que eles conseguem fazer todo um teatro e que as pessoas vão acreditar. E às vezes tem filmagem, às vezes tem testemunha que viram eles cometer o delito e eles mentem descaradamente. Por quê? Porque eles estão servindo a esse Deus deles, que é o diabo. E eles estão cegos pelo pecado. Só o que vai trazer a liberdade para essas pessoas também é se elas se voltassem para Deus. Como muitas vezes acontece, até na prisão de um criminoso se voltar para Deus de verdade e ser liberto daquela escravidão. Mas essa palavra não é só para os criminosos, é para nós também. Então, se Cristo nos libertar, verdadeiramente seremos livres. E essa liberdade, ela é muito maior do que qualquer liberdade que se possa pensar humanamente, porque é uma liberdade que nos traz uma paz tão grande no coração, nos traz vida, que, como foi falado antes, que é como se fosse um rio, é como se fosse algo que nos banhasse, que nos trouxesse uma paz interior tão grande que nada pode nos afetar, que nós podemos andar com a cabeça erguida, olhar no olho das pessoas, que o nosso coração está limpo, não pela nossa própria força, mas por aquilo que Jesus tem nos dado. Ali também fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Existem inúmeros versículos também falando de Jesus como a vida e como ele nos proporciona a vida eterna. Eu vou ler alguns só. Em João 8:5:1, fala assim, em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. E no capítulo 10, Jesus fala assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as, elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, Cristo falando que ele é o pastor das ovelhas e que as ovelhas ouvem a voz dele e que ele as conhece e que elas nunca hão de perecer. João 10:10 fala, o ladrão não veio senão para roubar e matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida com abundância. Então, não é mais uma vida, uma mera vida, uma simples vida, é uma vida com abundância. Abundância de paz, abundância de amor, abundância de convicção, de fé,
de certeza das coisas terrenas e celestes. É uma vida que nos traz força para vencer qualquer batalha. E também em João, muitos versículos em João. João 5, 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O próprio Cristo falando também que aquele que crê nele, ele já passou da morte para a vida eterna. Então, nem a morte física ela pode nos deter, porque nós já passamos dessa vida para a vida eterna. Em Jó, livro de Jó 4:7 fala assim: porque há esperança para a árvore, e se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Então Jó, depois de ter sofrido muito, e ele achar que realmente ele estava morto, né, praticamente morto fisicamente, perdeu tudo e sofreu muito, ele fala que há esperança para a árvore, que se for cortada, ela será renovada. Então, o que ele está falando? Que Deus pode ressuscitar até os mortos. Vamos colocar aqui como mortos espirituais. Então, se a árvore envelhecer na terra, sua raiz, e morrer o tronco no pó, ao cheiro das águas, dessas águas purificadoras de Cristo, ela voltará a ter vida. Então, assim somos nós quando encontramos a Cristo. Assim somos nós. Cristo vem e nos dá vida. Ele vem e transforma. Ele vem e nos guia e derrama todo o seu amor. Amém? Nós somos privilegiados por conhecer a Deus, por conhecer ao Evangelho, por ter a Bíblia que, quando a gente abre, é como se brilhasse a verdade escancarada na nossa cara, assim, que nos ensina e que nos guia no nosso caminho. Pode parecer difícil, não é fácil limpar o coração, perdoar, amar os inimigos, orar por quem nos maldiz, orar por quem nos faz mal, vencer o mal com o bem. Mas isso traz uma alegria tão grande e a gente se sente tão vitoriosa em Cristo. Tem uma passagem dos discípulos quando eles são presos e eles apanham e saem machucados, eles saem tão felizes porque eles falam assim: somos dignos de sofrer por Cristo. Então, assim também é na nossa vida. Mesmo que a gente sofra alguma injustiça por amor de Cristo, isso vai nos trazer paz, alegria e consolo. Seguindo firme o propósito que Deus tem nas nossas vidas. Que não podemos pensar que vamos conseguir sozinhos, né? Só com Cristo mesmo, em comunhão com os irmãos também, muitas vezes pedindo ajuda uns aos outros, falando muitas vezes a nossa dificuldade com quem a gente confia, com pessoas que vão nos dar bons conselhos, que vão nos ajudar no nosso dia a dia, entendendo o propósito de Deus para a nossa vida e entendendo que Ele está conosco, Ele não nos abandona em momento nenhum, Ele vai estar conosco. Então, essa verdade, ela traz transformação, ela liberta das amarras que prendem a pessoa, ela traz uma vida plena e significativa. A libertação que alcançamos ao seguir e ficar firmes na palavra de Deus. Amém, irmãos? Eu sempre acabo bem antes da hora. Mas era isso, irmão. Amém? Senhor Deus, muito obrigada. Senhor Deus, obrigada, Senhor, pela tua palavra, Pai. Obrigada por ter falado conosco nessa noite, Senhor Deus. Obrigada pelo teu amor sobre as nossas vidas, Senhor, um amor que nos direciona, um amor que nos cativa, Senhor. O amor, Senhor, que cada dia nós podemos sentir, Senhor, o teu agir, Senhor, o teu falar nos nossos corações, Pai, que nos conduz à vida eterna, Senhor. Senhor, nós não somos dignos nem merecedores desse amor, Senhor, de tudo que Tu fizeste por nós e tens feito a cada dia, Pai. Mas nós te agradecemos, Senhor, e pedimos que Tu nos ajude a ser luz, Senhor, a ser sal nessa terra, Senhor,
a propagar o teu evangelho, Senhor, que tu possa trazer cura nos nossos corações, na nossa alma, possa aumentar a nossa fé, Senhor. Ó Senhor, que mesmo sem ver milagres ou vendo, nós podemos confiar em Ti, Pai. Mas sim, Senhor, nós cremos nos Teus milagres, nós cremos na Tua cura, nós cremos no Teu perdão, Senhor. Ó Senhor, faz a Tua obra nas nossas vidas, Senhor Deus. Fala conosco a cada dia, Pai. Queremos ouvir a Tua voz, queremos Te sentir perto de nós, Senhor, a cada dia, Senhor Deus. Ó Senhor, queremos realmente andar contigo no caminho, Pai. Tu nos guia a cada dia, Senhor Deus. Tu mostre o que é melhor para cada um de nós aqui, Pai. Tu possa abençoar a nossa família, Senhor. Cada um aqui deve ter algum ente, algum amigo que deseja, Senhor, que venha te conhecer, Pai. Tu possa nos usar para isso também, Senhor Deus. Senhor, que tu possa cativar as pessoas através do teu amor, Senhor Deus. E que tu possa manter-nos firmes na fé a cada dia, Pai. Em nome de Jesus. Amém.